Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. E o campeão é na Rádio Observador, já sabe, é aqui todos os dias que damos notas aos protagonistas do desporto, de 0 a 20, com o nosso plantel também recheado de estrelas, o Augusto Inácio, o Luís Pinto Coelho e o Pedro Henriques são quem se junta a nós neste dia. Bem-vindos, meus caros, como estão? Bom dia. Viva, boa tarde. Ora, vamos começar pelo Futebol Clube do Porto. Ontem empatou em casa, frente ao Vitória Sport Clube. Não conseguiu aqui aproveitar o deslize do Sporting para se aproximar ainda mais da liderança do campeonato. Neste momento, isto está ao rubro. 53 pontos para Sporting, 53 pontos para Benfica. Futebol Clube do Porto terceiro com 47 e Braga em quarto com 47. Luís Pinto Coelho, já estiveste connosco ontem na nossa emissão especial de desporto. A pergunta é, conseguiste pregar olho depois deste empate do Futebol Clube do Porto? Foi uma noite mal dormida, não é? Mal dormida. Esta época está-me a tirar anos de vida. Sei que acho que não é só a ti este ano, acho que não é só a ti. É complicado, o Porto ontem mostrou mais uma vez ser uma equipa imatura. Falta alguma liderança dentro do campo. Eu gostei da primeira parte, acho que o Porto faz uma boa primeira parte, tem bastante volume ofensivo. É verdade que não cria grandes oportunidades, mas conseguiu controlar o jogo. Depois chega à vantagem e depois não a consegue controlar. Uma equipa a ganhar 1-0 num jogo importantíssimo não pode sofrer um golo daquela forma como sofreu a 5 minutos do fim, numa transição em que, por exemplo, o Tiago Jaló pode fazer uma falta e matar a jogada, nem que seja expulso, mas era muito melhor para a equipa, porque poderia depois, faltando 4, 5 minutos, aguentar a vantagem, do que deixar o jogador finalizar e fazer o empate. Parece-me uma equipa sempre muito ansiosa, muito nervosa, que não consegue controlar os jogos. É verdade que há muita juventude, né? Tomás Pérez ontem, o William Gomes, Samu, são muitos jogadores jovens. O próprio Tiago Jaló não deixa de ser um jovem também. Claro. E depois nota-se essa falta de liderança. Há alguns sinais positivos, mas acho que é difícil porque o Porto luta sempre para ser campeão e às vezes os adeptos não conseguem compreender esta fase, que é uma fase de crescimento, ainda para mais com mudança de treinador, e as coisas vão demorar o seu tempo, mas depois a ansiedade também das bancadas passa para dentro do campo, e alguns jogadores deixam-se afetar muito por isso. Claro. Mas há alguns sinais positivos, mas obviamente é uma equipa muito imatura e nestes momentos nota-se essa imaturidade. Luís, tens receio, e já aqui disseste que até tens gostado daquilo que Martin Anselmi tem feito neste curto tempo que está à frente da equipa, são 7 jogos apenas, está a conhecer tudo, não é? Está a conhecer a equipa, realidade portuguesa, tudo e mais alguma coisa. Tens receio que a pressa que os adeptos têm, que é legítima também, o próprio Anselmi ontem disse, quando era adepto também gostava sempre de ganhar. Tens receio que essa pressa e essa pressão por parte dos adeptos leva a que Martin Anselmi perca alguns créditos agora no início e que haja pouca paciência para o técnico argentino? É sempre um risco, mas eu acho que a direção vai apoiar incondicionalmente o treinador, e espero também que a direção não mude de rumo. Até na política de contratações que está a fazer, percebe-se que é um projeto de futuro com muitos jovens talentosos a serem contratados. Evidentemente que isso tem os seus custos, mas mais para a frente se calhar vai-se perceber que foi um caminho certo. Acho que os adeptos têm que ter um bocadinho de paciência. É complicado pedir isto para um clube que já ganhou tanto, mas é preciso ter um bocadinho de calma e convém não esquecer que o Porto na época passada ficou a 18 pontos do primeiro lugar. Às vezes as pessoas não têm essa percepção do ponto de partida que o Porto começou a época, por isso convém também não esquecer esse pequeno por maior.
E numa liga em que também, como vimos esta semana, com mais uma saída, César Peixoto a sair do comando técnico do Moreirense, muitas vezes não há grande paciência, são 4 os treinadores que sobram desde o início da época, é impressionante, e só um sobra da segunda metade do campeonato, que é Tiago Margarido, creio eu, do top 10 de baixo, vamos dizer assim, isto não faz muito sentido, mas da parte dos últimos 10, o Tiago Margarido é o único que se mantém, é verdadeiramente inacreditável. Augusto Inácio, Martin Anselmi ainda não ganhou um jogo em casa, aliás, o Porto ainda não ganhou um jogo em casa no ano de 2025. Ontem tivemos novamente uma equipa com 2 partes distintas. Tem de falar com o Sporting, o Porto, e trocar. Joga o Porto na primeira parte e joga o Sporting. Aliás, joga o Porto na segunda parte e o Sporting na primeira. Bom dia mais uma vez. Pois, o Porto não se pode dizer que os jogadores não correram, não trabalharam, lutaram, meteram muita alma no jogo, mas nota-se perfeitamente bem que os adeptos ainda não estão capacitados, que o Porto não é aquele Porto ainda para grandes feitos, porque a construção da equipa está a ser feita e às vezes as pessoas não têm paciência, não manifestam-se quando algum passo depois é errado, transporta para dentro do campo também mais nervosismo para os jogadores. E depois é aquela coisa, o Porto marca um golo e depois é uma sofridão muito grande para aguentar aquele resultado, com medo de sofrer o golo do empate. E depois há aqueles desequilíbrios da organização e tem muito a ver também com lideranças dentro do próprio campo. O Porto não pode, de forma alguma, através de um livro, de um pontapé de canto, salvo erro, sofrer aquele contra-ataque, em que praticamente o jogador corre quase uma campo isolado. Ninguém faz uma falta, ninguém para o jogador do... O Tiago Jaló ali, se calhar com mais uns aninhos de experiência, se calhar tinha dado o corpo às balas, levado um cartão vermelho neste caso, até porque faltavam 5 minutos, não? Sim, mas antes de tudo isso é a organização defensiva com que o Porto está. Claro. O Porto está com tanta gente na frente e estão com pouca gente atrás que não se percebe, não se entende como é que um jogador depois parte de trás do seu meio campo e leva uma bola isolada que corre ali a quase 40 metros e ainda por cima acabou por fazer o gol. É muita coisa junta, quer dizer, é muito nervosismo, é muita ansiedade. Enfim, o Porto perdeu uma grande oportunidade de estar a 4 pontos do Sporting e do Benfica, e isto faz com que também haja aquela quebra anímica de pedimos estar a 4, agora estamos a 6. Isto depois nos jogos futuros vamos ver como é que vai ser o foco do Porto, mas aquilo que tem que ser dito, e esta é que é a grande verdade, é que o Porto, o seu plantel, não tem classe. Não tem classe, não tem jogadores que sejam realmente marcantes no jogo. Podia ser o Fábio Vieira, que apareceu ontem, mas não é constante, é só aos passos, vê se tem classe nos pés, grande gol que marcou. Mas depois a gente olha para os outros elementos da equipa, são os jogadores que não se pode dizer que não trabalham, eles trabalham muito, eles transpiram muito a camisola, e ontem o jogo foi muito em transpiração, mas pouca inspiração. Mas eu diria que depois falta naqueles momentos em que é preciso realmente ter caboiço para aguentar aquilo que é o momento menos feliz que o Porto está a passar, numa situação de vantagem, e o Porto não a sabe segurar. É preciso realmente muito mais coisas dentro do campo, talvez dentro do balneário, e o Porto passou realmente, ou está a passar momentos complicados, e agora não se vai dizer, por amor de Deus, que o Porto, agora porque não ganhou este jogo, ou porque podia ser aproximado, ou porque os resultados não têm sido muito bons, que agora é o treinador. Não, o Porto tem que ir com calma, construir, e sinceramente eu acredito neste treinador. Acho que este treinador tem alma, tem garra, tem determinação. Podia ter falhado aqui ou acolá, nisto ou naquela substituição, isso é normal em todos os treinadores, mas acima de tudo é cimentar uma ideia, cimentar um espírito, e o Porto assim poderá crescer com outras aquisições na próxima época para dar mais corpo a esta equipa. Pedro Henriques, muito se fala sobre o facto do campeonato este ano estar a ter os grandes em baixo de forma. 53 pontos para Sporting, 53 para Benfica, 47 para o Porto, 47 para o Braga. Ora escorrego eu, ora escorregas tu. O Sporting perde pontos de forma infantil nesta jornada, o Porto a mesma coisa, o Benfica ganhou bem. Noutra jornada já foi um bocadinho ao contrário. Muito se fala da época 2004-2005, em que também parecia que nenhum dos 3 grandes queria ganhar. Tu estavas lá dentro na altura, estavas a apitar na altura. Olhando para esse campeonato e para este, podemos ter aqui comparação? Os 3 grandes não estão realmente a querer ser campeões este ano?
Bom dia. Foste lá buscar um campeonato em que o jogo do título foi eu que decidi. Exatamente, no Boa Vista Benfica. Já tinha aqui falado sobre isso. Sim. Que é a última jornada do campeonato em que o Porto recebia a Académica, tinha que ganhar, e o Benfica bastava um ponto no Bessa para ser campeão. Trapattoni e Álvaro Magalhães eram quem dirigia, digamos, o Benfica. Há um penalti que o final foi do Benfica, o Simão faz o 0-1, depois o Boa Vista empatou a 1. Com esse empate já dava para ser campeão, mas o Porto também em casa não fez a sua parte, que empatou com a Académica, portanto, na última jornada. Portanto, são situações diferentes. Eu acho que este ano, o que está a acontecer esta época, é que tanto Porto, Benfica e Sporting, em momentos diferentes, e por razões, do meu ponto de vista, diferentes, algumas comuns, mas a parte diferentes, estão com problemas, não é? Achas que uma dessas razões é aquilo que o Augusto estava a dizer? Ou seja, falta classe, falta, vamos ser sinceros, qualidade nos plantéis? Pois, exatamente. Eu diria que no caso específico do Futebol Clube do Porto, eu acho que é mais isso. Ou seja, acho que o Futebol Clube do Porto carece de ter um plantel com maior qualidade. O caso do Sporting, no meu ponto de vista, vejo de maneira diferente. A qualidade, no meu ponto de vista, em termos de plantel, é superior, só que aqueles que dão essa qualidade superior estão todos no estaleiro. Portanto, ou seja, as lesões que acontecem no Sporting são em jogadores cruciais e que estão nitidamente melhores que os outros que neste momento estão a ocupar as suas posições ou a fazer o seu lugar. E, portanto, eu acho que há aqui uma ligeira diferença. Acho que o Porto, neste momento, e se eu recordar, a todos nós recordamos, ou se eu recordar anos e jogadores que o Futebol Clube do Porto teve, quer dizer, é quase incomparável falar em cada época que a gente volta para trás, não é? Então lá para, olha, em 2005 ou em 2010, eu apanhei ainda por cima como árbitro 2002, 3, 2003, 2004 do Porto, quer dizer, que são 2 anos fora do comum, com Liga Europa e com Campeonato e Champions, etc. Claro. Em relação ao jogo de ontem, e só para terminar, eu acho que, já foi aqui focado, acho que aqui 2 aspectos são muito relevantes e importantes, que é, eu continuo a achar que as equipas de treino, eu sou muito chato com isto, eu sei, treinam muito bem técnico-taticamente, isto e aquilo, e depois esquecem de treinar tudo o resto. E muitas vezes no futebol, aquilo que faz a diferença é tudo o resto. Não é se o jogador está, se é o 4-3-3, se é o 4-4-2, se corre para a frente, é a condição física. É exatamente, muitas vezes, questões relacionadas com a parte comportamental, com a arbitragem também? E a parte da arbitragem. E, por exemplo, este lance, eu já trabalhei com 2 clubes, isso é do conhecimento público, aliás, mas eu, quando eu trabalho a arbitragem com os clubes, eu não trabalho a arbitragem só sob o ponto de vista de explicar que é um penalti ou um fora de jogo. É aquilo que aconteceu, só vou dar este exemplo, quando vocês estão a dizer que o Jaló, com mais experiência de fora, aquilo que se for treinado, precisar de bonecos, e explicado sistematicamente aqui, isto entra na cabeça dos jogadores, que é, estás no minuto 30, ou estás nos 5 minutos da segunda parte, e há um jogador que vai para ali fora e vai isolar, tu deixa-o ir e não cometas falta. Porque depois, mesmo que faças a falta e que não é golo, Sim, Pedro. durante 50 minutos ou 35, é mau. Mas faltar, como disse aqui o Luís e o Ignacio também disse, faltam 5 ou 10 minutos. Mais vale arriscar, não é? Arriscar, porque o tempo que falta dá para reunir as tropas e supostamente com menos um consegue aguentar. E depois há outro aspecto que também pode ser uma ajuda que vem muitas vezes dos próprios bancos. O Porto neste momento precisava de um resultado mais do que tudo, ainda por cima com o ambiente que estava ontem, o primeiro jogo após a morte de Pinta Costa no Chá Dragão, todas as homenagens fantásticas foram feitas, etc. É um momento muito emocional. E o Porto neste momento, que não ganha desde 28 anos, não tem no Chá Dragão, precisava mesmo de ganhar. E portanto tem que haver ali alguém, e quanto mais não seja do banco, a dizer assim, aquilo que aconteceu ontem, tu não podes ter o Embolou, o Augusto Inácio estava isolado a 40 metros. Não, o Embalou é de outra equipa que também dava muito jeito ao Vitória, mas... mas o Embalou, o Chá Dragão tem 105 metros. O do meio campo até à baliza são 52 metros e meio. O jogador do Vitória isola-se a 60 e tal metros, ou seja, quando recebe a bola, ele está a mais de 60 metros na área. Ele nem só não pode estar isolado, como tem que ter 2 jogadores a marcar o ponto. E ali tinha que haver alguém a dizer, ou seja, aquela coisa do Porto estar à procura, isso é quando as equipas estão bem, estão saudáveis, procuram um gol. Isto não pode acontecer. E aqui, no meu ponto de vista, além da experiência dos jogadores, a tal ordem, tem sido dada a tal capitão, o tal Pepe, ou outra coisa, ou outro jogador qualquer que tem que estar dentro de campo e que tem que dar essa ordem, tem que vir também do banco. Alguém do banco tem que perceber que naquele momento não é para ir defender, mas é para jogar de maneira diferente. Claro. E este aspecto nunca podia acontecer um jogador Vitória naquela situação. E há uma coisa que eu também não percebo, dormir com isto, que eu não percebo é, porque é que a malta tem medo, os treinadores no Marechal, e alguns treinadores depois chegar, é nos cantos, porque é que não jogam homem a homem? Eu não consigo perceber, no futsal dá lições sobre isso. É como as coisas, à zona, é a pior coisa que pode acontecer.
mas ele falha, ele fica sozinho. Responsabiliza aquele jogador. Deixa-me perguntar ao Augusto Inácio o que é que, e também ao Luís Pinto Coelho o que é que acham disso. Tem que estar marcado ao homem, ponto. Não pode haver outra hipótese. Ali tem que estar marcado ao homem. Augusto Inácio, concordas aqui com o Pedro, muito rapidamente? Então, mas quando o jogo está a acabar, falta 5 minutos para acabar o jogo, é evidente que o Foco do Porto não pode estar a atacar uma bola como se estivesse 0-0. Claro. Tanta gente dentro da área e depois pouca gente a reparar. E depois houve também uma hesitação, que a bola bateu no chão, depois voa a bola, não voa a bola, o do Vitória toca na bola e depois isolou o jogador do Vitória que faz o gol. Mas nessas circunstâncias tem que haver mais, não é jogar à defesa, mas tem que haver mais precaução defensiva do que estar a colocar lá 6 homens e 7 homens na área para ver se ganha o lance, para ver se tenta fazer o gol. Certo. Está sujeito para o contra-ataque com poucas unidades lá atrás. E depois, essas poucas unidades, ainda por cima lá atrás, ainda se tivessem aquele senso, aquela mentalidade, diz assim, espera aí, este jogador nunca pode se isolar, era o que faltava, nem que eu tenha que ir para a rua, nem que eu tenha que ir derrubar, agarrá-lo, fazer, não pode acontecer o jogador percorrer tantos metros, eu disse 40, mas o Pedro Henrique diz 60, e o Pedro Henrique tem razão, porque foi antes do meio campo, eu diria que o jogador não pode ir sozinho para a baliza sem praticamente ser incomodado. Luís Pinto Coelho. Isto é que eu digo, falta ratice, falta essa experiência, e falta também, na altura que é marcado o livro ou o canto, já não me lembro bem como é que foi, falta alguém lá dentro do campo assim, malta, calma aí, vai este aqui e nós ficamos aqui, 3 aqui certo. atrás para o contra-ataque, para não sermos surpreendidos. Falta uma voz dentro do campo. O guarda-redes é capitão, está numa baliza, a voz dele, se estiver a falar, não chega longe, lá, está muito longe, e tem que ser alguém dentro do campo, enfim, que tenha aquele reino no nariz e a dizer aos colegas, chamar-lhe os nomes todos que quiserem, malta, é aqui que tem que ficar, não é nada a vir para a frente, fiquem aqui assim, capaz de não ser surpreendidos. Claro. Falta alguém que chame também a atenção, embora talvez não fosse necessário, mas se é necessário, então que essa voz faça-se ecoar, porque a voz também é mais um jogador dentro do campo. Luís Pinto Coelho, falta essa maturidade à equipa do Porto? Essa ratice, como dizia agora Augusto? Sim, sem dúvida. E no início do lance, por exemplo, o Eustáquio, né, que tenta sair um bocadinho da pressão que mandam os livros, muito bem, ali não tem que fazer isso, tem que está apertado, mete a bola na bancada. Está apertado, joga fora, como se costuma dizer. Está apertado, bola para o mato que o jogo é do campeonato. Claro, porque não pode, é que perdeu ali a bola, claro, sai um contra-ataque rapidíssimo, ali não pode tentar passar pelo adversário com suplesse, como mandam as regras e de uma forma bonita, não, está apertado, vai numa dividida, mete a bola na bancada, não pode, era um jogo extremamente importante, e falta essa maturidade, e hoje está que até é dos jogadores com maior experiência, até com alguma liderança. Mas muitas vezes também a pressão que vem da bancada de às vezes não se jogar bonito também leva a isto, os jogadores a tentar sair bonito, a não meter um chutão na bancada, e depois acontece isto, é preferível jogar feio mas ganhar o jogo nos 5 minutos finais. Ora, meus caros, do campeonato está o rubro, vamos deixar o campeonato para depois, eu agora vou-vos tramar e vamos falar aqui muito rapidamente. Pedro Henriques, diz-nos lá qual é que vai ser o 11 do Elvas e do Tirsense para o jogo de hoje da Taça de Portugal. Agora é que eu quero ver se tu percebes disto ou não. Fazemos o seguinte, telefonas mais, ora são 13 horas, telefonas mais 14 e eu entro em direto na rádio e dou tudo. Agora apanhaste-me de surpresa, vamos explicar. Vamos ter mais logo este jogo histórico, podemos dizer. Vamos ter uma equipa do Campeonato de Portugal nas meias finais da Taça de Portugal, isso é certo. O Elvas, que está neste momento em primeiro da Série C do Campeonato de Portugal, frente ao Tirsense de Santo Tirso, que está em nono lugar da Série A do Campeonato de Portugal, um jogo que vai acontecer mais logo, às 8 da noite. Vamos acompanhar aqui nos espaços informativos da Rádio Observador, que lá está, é um jogo importante, Taça de Portugal, um jogo marcante. Jesuítas contra Cavaleiros, são as alcunhas das duas equipas, uma da Associação de Futebol de Porto Alegre, a outra da Associação de Futebol do Porto. Muito rapidamente, é algum prognóstico? Não sei se pelo menos isso conseguem dar aqui. Algum prognóstico é que vai estar nas meias finais? Eu já comi, era um jesuíta. Pois, eu também. Ainda por cima, a hora de almoço, fazer o programa à hora de almoço, uma sobremesa. Eu dou para já os parabéns aos dois, que chegaram aos oitavos de final. Muito bom para a Taça de Portugal, a ver estes dois, entre aspas, desconhecidos,
nos oitavos de final, e só isso já é brilhante a Taça de Portugal. Claro que sim. Olha, posso dar aqui um destaque para os nossos ouvintes também ficarem com qualquer coisa e também para fazer homenagem a estes jogadores. O melhor marcador do Tirsense é Bernardo Mesquita, 7 golos, e o melhor marcador do Elvas é Desmond Nketiah, com 9 golos. Um forte abraço para todos aqueles que nos ouvem a partir de Santo Tirso e também de Elvas. Boa sorte para mais logo, a partir das 8 da noite. Vamos então às notas de campeões. Começo por ti, Augusto Inácio. Que é o teu campeão do dia e que nota dás? Olha, precisamente para o jogo de hoje, eu não sei quem é que vai ganhar, mas dou nota 20 para os dois, que estão nos oitavos de final, e parecendo que não, isto é uma coisa que é mesmo, só da taça é que pode acontecer isto, como é evidente. E também queria dar nota 20 para 2 jogadores, 2 jovens. Um ontem foi operado, Daniel Bragança, o outro vai ser operado hoje, o João Simões, e realmente é preciso ter muita força para recuperar dessas lesões, e eu desejo que uma rápida recuperação eles dois, nota 20. Principalmente consecutivas, no caso de Daniel Bragança, têm sido anos complicados para o médio do Sporting. Vamos a ti, Pedro Henriques, que é o teu campeão do dia e que nota dás? Tu já falaste há um bocadinho aqui, eu tinha aqui uma referência como apenas 4 treinadores que ainda estão na Primeira Liga, que não foram, portanto, não houve troca. Estamos a falar do Nacional Tiago Margarido, João Pereira de Casa Pia, o Santa Clara do Vasco Mato e o Ian Castro do Estoril. Eu acho que estas contas são certas, mas ser 4 ou 3 ou 5 significa que houve 14 outras mexidas, e até clubes, como o caso do Sporting, já teve um terceiro treinador. Mais que uma vez, sim. Mais que uma vez. E eu acho que isto é uma questão de preocupação e não tem a ver com a Liga propriamente dita, não tem a ver com o organizador ou com a organização. Eu acho que tem muito a ver com a gestão que é feita, ou neste caso que não é feita pelos clubes, sabendo que numa primeira linha ataca-se a arbitragem, na segunda linha cai logo o treinador a seguir, e eu acho que isto não faz sentido, atacar a arbitragem, como não faz sentido despedir os treinadores, sinal que quem está à frente, os projetos não são bons, e portanto, nota claramente negativa de 8 para esta situação, que acho que tem que ser pensada e repensada em termos de futebol português, e obviamente para a Taça de Portugal hoje, como disse o Augusto Inácio, só o facto de estarem nesta fase 2 equipas, enfim, que têm os seus históricos, que já tiveram em outros patamares, nota 20, e que seja um grande jogo, um grande espetáculo, e que passe o melhor, mas não há que torcer nem fazer prognósticos. Qualquer um que passe é justo e estará numa fase fantástica a seguir, que é a meia-final. Luís Pinto Coelho, teu campeão do dia, que nota dás? Hoje vou dar aqui uma nota um bocadinho diferente, vou dar aqui um 20 ao nosso Augusto Inácio, e as pessoas vão entender o porquê. Quem estiver atento ao fenómeno do futebol vai entender porquê. Em primeiro lugar, porque é uma honra ter a partilhar aqui os comentários com o Augusto Inácio, que foi uma referência na minha adolescência como jogador do meu clube, e depois por todo o seu trajeto, quer como jogador, treinador, diretor-geral, em todas as funções que teve. Há outras pessoas que estão no fenómeno desportivo na atualidade, no futuro, e o futuro trará depois sempre a verdade ao de cima, não passarão de nota de rodapé, enquanto o Augusto Inácio será sempre uma figura maior do nosso futebol, por isso um 20 para o nosso Augusto Inácio. Olha, 20 para vocês todos e 20 também, e aqui o moderador normalmente não dá notas, mas hoje vai dar uma nota 20 também para os nossos ouvintes, porque hoje tivemos a primeira revelação do ranking oficial de podcasts. Os podcasts do Observador são os que chegam a mais ouvintes todas as semanas. É um ranking feito pela Marktest, é o top oficial dos 200 podcasts mais populares em Portugal. E o nosso campeão é o podcast de desporto mais ouvido daqueles que estão neste ranking, claro está. Há muitos outros que, devido às circunstâncias e devido ao contexto de não serem na rádio, não estão neste ranking. De todos aqueles que estão no ranking, o campeão é o de desporto mais ouvido, e portanto o meu obrigado também, e a nota 20 em nome de todo o Observador para os nossos ouvintes que nos acompanham sempre, e espero que continuem a acompanhar. Estamos por aqui para vos ouvir, meus caros. Muito obrigado, e amanhã estamos de volta ao 12:30. Um forte abraço.